Oi, gente! Vim mostrar aqui a segunda parte da bolsa que eu fiz. A primeira foi o fundo para bolsa, que é o fundo estruturado ou fundo simples. Ela fica bem estruturada. Aí ela tem aqui um fecho com mosquetão. Esse detalhe aqui do lado, que ela é inspirada numa bolsa da Gucci, por isso que eu fiz esse modelo. E a alça em sintético. Eu fiz uns vídeos passados, um bolsinho suspenso, que esse bolso, que ele é removível, ele é preso aqui na alça com esse botão. Então vou deixar aqui no card o link do vídeo, tá? Desse bolsinho suspenso, que dá pra fazer nessa bolsa aqui também, ó. Esse aqui ficou grande pra ela, ó, ficou bem aqui em cima certinho. Acho que deveria ser menor essa aba aqui, essa parte. Dá pra fazer no ponto alto. Fica um bolsinho aqui. Pra essa bolsa que não tem nem forro e nem bolso. Eu não fiz bolso nela. Talvez eu faça um bolsinho desse aqui. Mas como já tem o vídeo aí no canal, vou deixar aqui marcado. Então ela fica bem acabada por dentro, ó. Aí fecha assim. Então foi assim que ficou. Essas alças, eu fiz essas alças, eu tô vendendo algumas alças. Vou deixar na descrição do vídeo o link da loja na Shopee, tá? Então a alça, ela vem com 4 tirantes. Ela já vem com os rebites fechados, para quem não tem balancinho, as ferragens. E vem com os furinhos já para costurar na bolsa. Eu mostrei no vídeo como que eu fiz a costura. Então são 2 alças de 60 centímetros. E o fecho, que é o mosquetão e os tirantes. Eu vou deixar aos poucos, eu tô deixando os produtos lá, gente, porque pra fazer o site, né? Então eu usei aqui a linha, o caramelo e o café. O caramelo eu abri a embalagem nova, usei mais da metade do cone. Eu tenho algumas unidades de linha, eu vou deixar lá na loja também, com o link aqui na descrição do vídeo. Para fazer toda a bolsa eu usei uma agulha de 3 milímetros, vou precisar também da tesoura, uma agulha de tapeceiro e isqueiro para queimar o fio, para fazer o acabamento. Então os materiais são esses. Então, como eu fiz na caramelo, eu começo os pontos aqui no cantinho, porque é onde eu vou poder esconder a subida da carreira, que vai ficar marcada com as 3 correntinhas. Vendo aqui, já conto com uma correntinha, 2, 3 correntinhas. Laço. E vou fazer ponto alto em cada ponto aqui de base. Um ponto alto para cada ponto.
Então, vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Seguir fazendo ponto alto por toda a carreira. Aqui na terceira correntinha, eu fecho. Eu vou fechar usando as duas alcinhas, igual eu fiz na parte do fundo. Como fica mais apertado aqui, com ponto baixíssimo. Três correntinhas para subir. E volto a fazer ponto alto. Então é só isso, é ponto alto sobre ponto alto, fecho com ponto baixíssimo até a altura desejada. Então eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui é a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Fiz 16 carreiras, que ficou com 20 centímetros de altura. O último ponto. Fechado com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Em cada ponto eu faço um ponto baixíssimo. Então, vou contornar a peça toda com um ponto baixíssimo até chegar aqui. Fiz a carreira do ponto baixíssimo. Eu termino aqui nesse ponto antes do que eu suba as 3 correntinhas para fechar. Corto o fio, puxo. E com a agulha de tapeceiro, eu venho aqui, ó, pulo o ponto que eu fiz, o último ponto, que é o ponto que eu subi as correntinhas, e vou no próximo. Ó, esse aqui é o ponto que eu fiz uma correntinha para começar o ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto depois e vou colocar o ponto aqui dentro da onde ele estava saindo. Passo lá para a parte de trás. Eu acabo pulando esse ponto aqui da correntinha.
Fica assim. E vou fazer aqui o arremate na parte de trás. Esconder o fio. Corta e queima aqui. Eu tô com problema de afastar a câmera, que ela tá perdendo o foco. Tem que ver como que eu vou acertar isso. Então, gente, ficou assim a parte do crochê. Agora eu vou fazer o detalhe aqui na bolsa. Eu vou fazer aqui nessa parte onde tem a subida, ficou marcado, ó, subida da carreira. Ó, os outros lados. Então, eu vou começar agora fazendo o detalhe das laterais. Então, gente, o detalhe não fica bem na quina, né? Porque, ó, ele fica assim na parte pra frente. Porque eu tô seguindo aqueles 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, ó. Aí eu fiz aqui no meio, ficou assim. Desse lado. Então, eu prendi aqui, eu usei 6 metros de fio. Passei por 2 vezes o fio na agulha. Primeira vez eu fiz com 10 metros, ó, 2 fios. E aqui tem essa argolinha. Eu vou prender com ela na parte de dentro. Eu fiz com 10 metros e sobrou. E achei o tamanho certo, que de 6 metros pra mim deu essa quantidade. Então, quando eu faço assim aperto aqui, esse ponto alto, ele salienta, ó. Então, eu vou marcar só um primeiro, acertar o primeiro, depois o resto. Como o ponto tá um em cima do outro certinho, não vai ter muito trabalho de achar o ponto certo. Eu vou fazer aqui na segunda carreira, que é na parte da subida dos pontos. É aqui que eu vou começar. Então, é aqui que eu vou começar, na divisão dos 2 pontos altos, um espaço, 2 pontos altos. Eu vou sair
na segunda carreira, que é a primeira, a segunda e no segundo ponto. Não. Primeira carreira, a segunda, aqui tá o meio, o segundo ponto. No meio do ponto alto, que eu coloco a agulha. Tá, então vai ser aqui. Deixa eu marcar. Eu vou prender esse fio lá na parte de dentro. Complicado aqui de mostrar. Tem que tirar a agulha. Escolher aqui um fio. Para prender aqui o fio, para ter menos um arremate de fio. Então, com essa argolinha, eu prendo aqui o fio. Então, aonde eu vou fazer? No segundo ponto alto, primeiro ponto, o segundo e no segundo ponto. 1, 2 para cima e 1, 2 para o lado. Saio aqui e vou entrar aqui nesse ponto aqui. Só que aqui tem as duas costuras, vai ser mais difícil eu passar lá para dentro. Vou apoiar, colocar assim a agulha pra cima. Vamos ver aqui. Não vai não. Essa primeira carreira só que acontece isso, depois fica mais fácil. Esse primeiro pontinho aqui que fica... Saio de novo em cima, no mesmo lugar. Passo aqui de novo. Então, eu tô passando aqui 4 fios. Em cada detalhezinho eu tenho 4 fios.
vou subir, sair aqui no ponto alto de cima. E aqui na divisória do ponto, ó, entre um ponto alto e outro, é aqui que eu vou passar pro lado de dentro. Já saio aqui na parte de cima. Faço outra vez. Eita. Já saio no ponto alto de cima. Olha o pássaro. Gente, aqui o pássaro tá na árvore, tá? Porque tem gente que pergunta se tem passarinho preso. Tem uma mangueira aqui em frente e 2 pés de caqui. Aí eles ficam aí nas árvores, comendo as frutas. E tá de madrugada, hein? 5 horas da manhã. Madrugada não, né? Amanhã. Ó, tá ficando assim. Vou voltar. Aqui no meio do ponto. Entre um ponto alto e o outro, aqui no meio. Saio lá no mesmo lugar, porque eu vou fazer a segunda vez. Que aí não. Fiz uma vez, fiz duas, deixa eu ver. Uma só. Passo de novo, já saio lá no outro ponto alto. Tá vendo aqui? Depois que faz o primeiro, fica mais fácil já, só indo subindo aqui. Agora eu já saio aqui no outro ponto alto de cima. Arrumo aqui o fio. Desço aqui na divisória do ponto alto para o outro. Ver se vai agora. Porque tem 4 fios aqui, mas a agulha, né, fica difícil de passar.
A segunda vez, já saio no outro ponto alto lá de cima. Venho aqui na divisão. Passar lá pra dentro. A segunda vez, já saio no ponto. Passar lá pra dentro. Já saio aqui no ponto de cima. Vai arrumando o ponto. De vez em quando eu estico o fio para ele desenrolar. Não ficar. Então eu vou fazer desse jeito até chegar lá no topo. Para descer. Não precisa apertar muito. Tentar fazer tudo do mesmo padrão. Fiz toda a subida no fio. Eu pulo aqui 3 pontos altos. Vou sair lá no mesmo lugar. Segunda vez já venho para a parte de baixo.
Quem tiver fazendo com fio mais fino, faz mais de 2 vezes, como eu tô fazendo aqui. Aqui. Então agora é só seguir fazendo do mesmo jeito. Já tenho a medida base do outro lado, só vim descendo. Então, gente, para a parte da alça e desse fecho, eu já prendi aqui o fecho. Já prendi aqui. 2 da alça. E prendi esse lado aqui também 1. Aqui um fecho do... Aqui uma alça da outra. Eu deixei com 13,5 centímetros. Então eu tenho aqui a agulha de tapeceiro com fio, o mesmo fio que eu usei na bolsa. E vou prender aqui o fio. Ó, abro aqui as 2 partes dessa tira e vou prender só na da frente. Tenho que medir aqui o espaço de 2 pontos altos. Vou passar aqui só em um furo. Tá errado aqui a alça. Assim. Passo aqui só no furo da frente. Posiciono ela aqui com os 2 pontos altos. Vou passar por outro lado. Agora eu passo pela tira, pelos pontos, pela tira de novo. Fica assim, na frente. Agora eu vou para uma parte de trás. Um furo aqui. Faço o outro. E desço para o próximo. Sempre alinhando o fio, a tira de couro com o fiozinho aqui do ponto alto. Passo lá para trás. Vou passar agora por esse furo aqui, só por um lado da tira.
Ficou assim. Aqui já tá tudo completo na frente. Agora eu vou vir aqui nesse furo que não foi preenchido. E passo pro lado de lá. Só na parte de trás. Só para preencher todos os furinhos. Foi o jeito mais fácil que eu achei de fazer. Que todos ficaram iguais, ó. Agora eu remato aqui. Eu queimo o fio para ele não desfazer. Ai, ficou assim. Então, gente, foi assim que ficou a bolsa, ó, ficou bem estruturada. Fecho aqui. Ó, ela fica em pé. Aí, pra fazer com outros fios, vai ter que testar. E se fizer com fio muito grosso, ela pode ficar pesada, porque ela é grande, né? É um tamanho médio. Então, tem que testar pra ver. Esse fio aqui, ele tem 2,5 milímetros. Então, foi assim que ficou a bolsa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.